Olá, seja muito bem-vindo ao Podduca, que é o podcast da Geduca. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, junto com o Alda, né, Alda? Muito, muito, muito. E hoje convidados especiais, né? Especialista. Então, eu estou aqui com a Vanessa Guimarães, especialista em finanças, planejamento financeiro e investimentos. É a mulher que mexe com dinheiro, que ajuda o dinheiro a multiplicar, mas de uma forma verdadeira, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, Vanessa. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz. Vanessa, se apresenta aí para que as pessoas que estão aqui hoje na Geduca, né, que estão aqui também no nosso canal, possam te conhecer um pouco melhor. Quem é a Vanessa? Muito legal. Bom, Vanessa é advogada por formação, mas atuo no mercado financeiro há 22 anos e hoje eu sou planejadora financeira, especialista em finanças. E o meu propósito aqui é ajudar as pessoas a terem uma vida próspera, né? Uma próspera e feliz. Que legal. E segura. E segura, principalmente. É velho, porque tem aventureiro em tudo quanto é lugar ajudando, querendo ajudar você a ganhar dinheiro, mas tem que tomar cuidado. E a Vanessa vai explicar isso aí direitinho, né? E, minha amiga, nossa sabatina agora para nossa Vanessa. O que a gente pode começar a perguntar a ela? Vanessa, um prazer ter você aqui com a gente. E vamos iniciar, então, trazendo aqui um pouquinho, né, o que você traz pra gente, né, com essa profissão que você está trazendo, mentorando. Fala da área financeira e de uma forma mais que a gente possa começar a entrar, né? Porque o financeiro, por mais que parece simples para muita gente, não é, certo? Tô errada? Não, tem toda a razão, né? A educação financeira no Brasil é um ponto crítico, né? Eu tenho 41 anos, eu não tive educação financeira. E quando a gente observa, muitas pessoas têm dificuldades de lidar com as finanças exatamente por falta de conhecimento. E quando eu falo falta de conhecimento, não precisa ser um economista, né? Uhum. Por sinal, eu já atuei com alguns clientes economistas que tinham dificuldade com finanças. Interessante. Então, a questão da área de finanças, né, da educação financeira, do saber lidar com o dinheiro e, principalmente, ter uma boa relação, uma relação saudável com o dinheiro, eu acho que é primordial quando a gente pensa em construir patrimônio e crescer, multiplicar. Sim, sim. Diga uma coisa, Vanessa. Você hoje é mentora, né? Você me falou que tem centenas de empresários, executivos, né? E até também pessoas que nem são executivos de alta patente, nem empresários, mas que te procuram para aprender com você, né? A Vanessa é uma das mentoradas do Robertinho Chique, né? É nosso parceiro, queridinha dele, faz propaganda dela até na televisão. Então, assim, para você ver que a mulher tem referência. Fala aí para mim quais são os 3 públicos-alvos, né, que você atinge, que você ajuda, que você vem transformando vidas. Maravilha. Eu atuo com clientes de alta renda, mas que têm uma excelente captação, receita, porém, os altos gastos ou a falta de organização das finanças não consegue, por conta disso, não consegue crescer o patrimônio. E pior do que isso, tá? Quando cresce, não consegue proteger dos riscos devidamente ou até mesmo suceder aos herdeiros. Então, é exatamente esse público que eu atuo. E eu ensino as pessoas a construir, dentro de um planejamento financeiro, uma visão não só de crescimento e multiplicação do recurso financeiro, mas um olhar um pouco mais amplo para entender quais são os pilares que eu preciso construir para que eu consiga acumular com segurança. E acumulando com segurança, como que eu faço a manutenção desse recurso para o meu futuro. E sempre atrelado ao objetivo individual de cada um. Porque cada um, né, eu digo que o conceito da riqueza, ele é muito individualizado. Né? Se eu perguntar para você o que é riqueza, para você, possivelmente vocês me darão 2 conceitos diferentes. Então, é sempre importante que a gente tenha um olhar individualizado e por isso que o planejamento financeiro ele precisa ser trabalhado e construído de uma maneira ao olhar do cliente. O que ele deseja, onde ele quer chegar. E aí sim a gente faz o plano financeiro. Sensacional. Tira uma dúvida para mim. Existem profissões, no caso, pessoas que trabalham dentro de empresa que pode ter a habilidade que você tem e ajudar a empresa que ela trabalha? Sim, o conceito de finanças empresariais ele é um pouco diferente das finanças pessoais. Mas, sem dúvida, o conceito básico entre ganhar mais e gastar menos, eu acho que já é o ponto base. Perfeito. E isso você pode utilizar tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, né? Verdade. A gente, quando eu tenho mais de 60 cursos, né, que eu ministro, e um deles é assistente de departamento financeiro. É a pessoa que ajuda no contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e conciliação bancária da empresa que ela provavelmente reporta a um diretor, né, a um gerente e tal.
Quando você ensina suas mentorias, o que eles aprendem com você, além das finanças pessoais, dá uma visão para que eles possam dizer, poxa, na minha empresa eu também tenho que aplicar isso aqui e tal, vai melhorar e tal? Sim, é interessante, principalmente na parte tributária. Né? E tem alguns conceitos da PJ que eu trago para a pessoa física. É muito comum, por exemplo, na pessoa física ter um conceito negativo de crédito. E realmente existem créditos muito danosos. Mas existe uma possibilidade de você fazer uma alavancagem patrimonial com um crédito saudável, com uma taxa de juros inferior ao investimento na pessoa física, que é muito comum na PJ. Empresários fazem isso, né? Geralmente as empresas tomam crédito de terceiros, que é muito mais barato do que utilizar o seu próprio recurso no investimento da empresa. E eu trago esse conceito da pessoa jurídica para a pessoa física para atuar exatamente na acumulação do patrimônio, na aceleração desse crescimento. Então, a gente consegue, dentro dos conceitos de finanças, utilizar exemplos tanto da pessoa jurídica para a pessoa física, quanto da pessoa física para a jurídica. Legal. Então, você não ensina só a poupar, você ensina também a multiplicar? A multiplicar e proteger. Olha só, mesmo sem saber disso, né? Uma vez, 2014, 2015, eu já tinha tido uma casa, vendi, porque deu uma quebrada, né? E aí tive que vender casa e tal. E aí, quando eu falei assim, poxa, um amigo meu tá me vendendo um terreno fiado, na Caixa Econômica eu consigo tomar um empréstimo de Construcard com uma taxa baixinha, 12% ao ano, mas eu consigo trazer... Hoje aqui em São Paulo a gente fala de equity, né? Na Bahia não existe equity não, tá? Lá existe superfaturamento. Você pega um negócio e joga lá pra cima. E aí eu construí uma casa, eu lembro, e o valor que a casa ficou pronta foi 4 vezes mais o valor do empréstimo. Né? E eu consegui vender a casa, pagar o empréstimo e sobrou um dinheiro que eu não tinha. Seria mais ou menos isso? Você ajuda a pessoa a multiplicar mais ou menos isso, exatamente. o dinheiro dos bancos. Exatamente. O que ela consegue de taxa de banco é mais barato do que o que ela consegue ganhar de lucro em alguma coisa. Perfeito. Existem alguns tipos de créditos, são poucos, Sim. mas existem alguns créditos que você pode utilizá-lo dessa maneira. O crédito imobiliário é um exemplo. Se hoje você comparar o crédito imobiliário com um CDB pré-fixado de longo prazo, a taxa do crédito imobiliário na pessoa física, né, ele é menor do que a taxa de remuneração do CDB pré-fixado. E quando você projeta isso no mesmo prazo do contrato, o custo final desse crédito ele vai ser inferior ao crescimento do patrimônio investido. Caramba. E isso é interessante porque esse público que eu atendo é um público que tem o capital para compra à vista. Mas é melhor investir e pegar o dinheiro emprestado. Mas é melhor investir e comprar financiado. Caramba, não sabia disso não. Também não. E para mim as taxas de juros de empréstimo sempre era maior do que o que você rentabilizava, né? Ao contrário, você consegue. Nem sempre. Olha, quem tem conhecimento tem tudo, né? Tem tudo. Diga uma coisa para mim, e quando você ajuda, né, esses empresários a investirem, né, ou a multiplicarem, existem fórmulas milagrosas, Vanessa? Diz aí, porque eu quero saber, eu quero investir R$1 para ganhar 1 milhão. Eu também. Diz aí. Não existe, e isso é até um ponto de atenção. Se você receber uma proposta como essa, corra, fuja, porque possivelmente é fraude. Inclusive, hoje no mercado, existem alguns falsos influencers prometendo taxas de juros, né, altas, elevadas, às vezes promete ao mês o que é a Selic ao ano, né? E muitas pessoas estão caindo no golpe e perdendo patrimônio. Isso é um ponto de atenção. Então, eu troco até um alerta aqui para vocês. Receber uma proposta de remuneração muito acima do mercado, fuja, porque possivelmente é fraude. Não existe milagre. Sem dúvida, acumular e crescer patrimônio exige disciplina, exige responsabilidade. E eu defendo muito essa questão de você assumir o protagonismo da sua vida financeira, não delegar a terceiros a responsabilidade que é sua, né? Até mesmo a questão do legado aos filhos, porque hoje a gente cobra muito das escolas que têm educação financeira para os filhos. Porém, a educação financeira começa dentro de casa, né? Através dos exemplos. Então, a gente precisa, acima de tudo, atuar como protagonista e assumir a responsabilidade disso, inclusive tendo conhecimento para identificar o que é fraude e o que não é. Então, na dúvida, consulte o site da CVM ou do Banco Central, verifique se a instituição é associada, se ela tem autorização para atuar no mercado financeiro. E essa é uma outra dica que eu trago para vocês, caso tenha dúvida. Muito bom. Inclusive, entendendo que o seu público, né, hoje esse é o seu público, mas qual dica, além disso, você daria para o pessoal que quer investir, nunca fez isso, mas gostaria de começar a entrar nesse universo? Porque realmente é um universo que muitas pessoas ainda têm muito medo, né? Tem até preconceito, porque,
enfim, tá colocando ali o seu dinheiro. Uhum. Traz pra gente um pouco desse know-how. Eu vou dar um passo atrás, tá? Legal. Antes da gente pensar em acumular, eu defendo a ideia de que você tem que construir alguns pilares. Imagina que você vai construir sua casa, você falou sobre construção. Então, alguns pilares, eles precisam ser construídos previamente para que você não tenha sua casa desabando durante o prazo de acumulação. Então, alguns deles é você trazer a segurança. Eu defendo 3 pilares importantes. Que você tenha uma proteção para a sua saúde, e eu falo mesmo de planos de saúde, porque tem eventos que a gente não imagina que pode impactar suas finanças. Uma doença grave, por exemplo. Então, é importante que tenha um pilar do seguro de vida com essa cobertura. É importante que você tenha uma reserva de emergência, porque caso ocorra um imprevisto, você consiga utilizar essa reserva e não impacte na construção do seu patrimônio para o seu futuro. E um bom plano de saúde, e isso aqui também é um outro ponto interessante, porque o brasileiro, quando ele contrata um plano de saúde, por mais top que seja, ele pensa no reembolso. Quanto é o valor do reembolso do plano? Porém, o nosso maior risco, ele está na internação, porque hoje o custo de uma UTI, de uma diária de UTI, ele é mais caro do que o hotel de luxo. Né? Então, se a gente imaginar um custo de 30 dias numa UTI, você pode dilapidar todo o seu patrimônio. Então, de nada adiantou você ser disciplinado, construir uma reserva, fazer o dever de casa direitinho, se você não tem esses 3 pilares. Perfeito. Tá? E o brasileiro ele não pensa nisso, na verdade, porque ninguém quer passar por isso, mas é possível. Todos nós estamos, né, suscetíveis a passar por um evento e às como vezes esse. não é só ela, né? Alguém da família. Alguém da não família. vai dizer não. Perfeito. Sempre Exatamente. tem um idoso ou uma criança que pode dar um problema, né? É verdade. Então, depois desses 3 pilares construídos, a gente pensa no plano de acumulação. E acumulação, investir, além do excedente financeiro que você precisa ter no seu orçamento, que é receita menos despesa, e você ter uma sobra, esse recurso que precisa ser investido, você precisa ter 3 pontos de atenção. Primeiro, respeitar o seu perfil do investidor. Por quê? Se você não tolera risco, não adianta você ir para o mercado de ações, que você vai sofrer numa baixa e não vai dormir. Eu defendo também a ideia de investir corretamente, investir com tranquilidade, até para que a gente construa essa boa relação com o dinheiro. Então, respeitar. Sou conservador, fique dentro da linha conservadora e os ativos que estão direcionados para isso. Se você é um investidor agressivo, ok. E aí o mundo, né, tem diversas possibilidades, abre um leque de opções que você pode investir em ações, startups, enfim. Pensando em investir, eu não sei como investir, é importante que você tenha um profissional adequado, de sua confiança, para que te acompanhe durante esse processo. Muito bom. E, principalmente, que tenha essa visão em você, não visão em produtos. Porque investimentos hoje é commodities. Né? As plataformas abertas, as corretoras, hoje democratizaram o acesso a investimentos e, dessa forma, o pequeno ou o grande investidor consegue acessar produtos que antigamente só o private banking conseguia. Então, as plataformas existem, independente do capital que você tem inicialmente para investir. Porém, tenha um profissional adequado, experiente, para te acompanhar ao longo do processo. Perfeito. E quais competências ou habilidades pessoais, vamos falar primeiro das pessoais, né? Já que ele está pensando em procurar alguém que tem expertise como você. Quais habilidades pessoais ou comportamentais que uma pessoa que precisa investir, né, para não depender de um INSS que não paga o salário dela? Porque a pior coisa que tem, eu fico assim falando, né, eu dou mentoria para muita gente e muita gente fica com medo de fazer a transição de colaborador para empresário, diz assim, não, pô, aqui eu estou garantido, aqui no mínimo minha aposentadoria está garantida. Só que é o seguinte, o cara que ganha 10, 20 mil, ele vai se aposentar com 2.650, com 3 mil reais. Como é que alguém fica mais velho, vai precisar de mais remédio, um plano de saúde cada vez mais caro e ele se aposenta com 30% do valor do salário? Ninguém para pensar nisso. É verdade. Só lá na frente, quando a bronca chega, né? Então, e aí eu fico motivando a galera a empreender e tal, porque é mais fácil e tudo. Porque para se aposentar são o quê? 40, 50, 60 anos? Mais ou menos isso, né? 62, 65. Não existe como o cara tentar abrir empresa durante 60 anos, uma atrás da outra até dar certo e não dar certo. A probabilidade é muito mais fácil do que se aposentar com 30% do salário que ele ganha, né? Isso se a aposentadoria não quebrar, né? Exatamente. Então, quais são as habilidades, assim, socioemocionais, comportamentais, que uma pessoa fala assim, não, velho, eu tenho que cuidar da minha vida, não vou depender da aposentadoria pública e eu preciso investir na minha vida e para ter um futuro melhor. Primeiro precisa identificar em que momento da sua vida você deseja atingir
Essa aposentadoria, eu digo aposentadoria, eu gosto de chamar independência financeira. Pronto, perfeito. Porque não necessariamente, quando você fala em independência financeira, você desvincula a idade à idade do INSS. Perfeito, E aí cada um escolhe a sua idade. perfeito. Né? Olha, eu gostei, viu? Eu acho que esse é o ponto. Tem pessoas que querem atingir independência financeira aos 50 anos, 60, 70. E um outro ponto importante é que, assim, independência financeira não significa que você não vai mais trabalhar. Porém, vai te dar uma tranquilidade de não mais depender da sua renda do trabalho. Rapaz. Então, você vai ter ali o seu patrimônio gerando renda para você, você pode viver de renda e você tomar uma decisão. Olha, não, agora eu quero viajar, curtir a minha família, Ou vou trabalhar só um ou vou turno. trabalhar um turno, ou vou trabalhar porque eu amo Mais trabalhar, tranquilo. mas não por necessidade da renda. Né? Então, esse é uma questão importante da construção. Aí, você tendo esse propósito, é importante você precificar o quanto de renda você deseja ter lá no futuro. Você quer manter o seu padrão de vida? Você quer subir o seu padrão de vida? E partindo dessa premissa, o tempo de acumulação que você tem, a gente consegue, dentro do planejamento financeiro, utilizando indicadores econômicos, né, historicamente inflação e a Selic, fazendo um estudo, projetar ao longo do tempo quanto que precisa acumular para chegar nesse objetivo na data desejada. Isso é bom. E isso é o planejamento financeiro. E quanto antes começar, melhor, porque vai demandar menos esforço. Sim, Né? sim, sim. E aí utiliza ali o milagre dos juros compostos, aí sim, existe um milagre, né, de acumulação e rentabilidade, investindo corretamente, você consegue ou atingir o seu objetivo no prazo e, às vezes, dependendo da disciplina, até antecipadamente. Precisamos conversar. Muito bom. Não, porque eu decidi ter liberdade de tempo e regional. Decidi, desde novembro para cá, eu só trabalho de tarde e da onde eu quero. E estou buscando a liberdade financeira. E eu, como empreendedor, eu vi que tem várias formas de você fazer essa alavancagem, né? Mentoria, curso, treinamento, inversão, parceria, equity de empresa e tal. E aí eu vejo muitos empresários, né, e muitos amigos caindo numa tentação assim que o cara não para fazer a conta. Por exemplo, vou conquistar R$1 milhão, vou botar 1 milhão na poupança que vai dar 1%, 10 mil por mês. Eu vivo 10 mil, todo mês eu vivo 10 mil. Tá bom. Se ele todo mês ele arranca os 10 mil, esse 1 milhão daqui a 10 anos não vai valer nada, né? Tem a inflação, né? É, A gente não é tem que isso? projetar a inflação. Porque o dinheiro não está crescendo. Então esse 1 milhão, os 10 mil que vai dar daqui a 10 anos, esse 1%, vai ser equivalente a 3 mil hoje, 4 mil. Com certeza. Eu nunca vi ninguém parar pra fazer essa conta. E essa ficha me caiu semana passada. Aí o cara falou assim, não, pô, eu vou vender minha casa, vou vender não sei o que lá, vou botar 3 milhões, vou viver 30 mil. Todo mês eu arranco meus 30 mil. Eu falei assim, e cá, e na hora que os 30 mil não for mais nada e esses 3 milhões ficar desfasado? Que negócio, né? Verdade. Ainda tem outro fator que... Tem outro se a pior? gente- claro. Se a gente for pensar um passado muito próximo, nós chegamos a 2% de Selic ao ano. Caramba. Uma Selic de 2%, que investimento estava dando 1% ao mês? Eita. Então, assim, a gente fica vulnerável a cenário econômico, né, que ele é cíclico, ele é mutável. Então, a gente tem períodos de alta inflação, tem períodos de queda de taxa de juros, e isso pode impactar no seu planejamento. Então, esse acompanhamento e monitoramento, ele é de suma importância ao longo do período de construção, de acumulação do patrimônio. Porque não adianta você ir lá investir num ativo e deixar ele ao longo de 20, 30 anos, que em algum momento esse ativo ele vai perder. E eu digo mais, a revisão ela precisa acontecer, dependendo do patrimônio do cliente, 3 vezes por ano. 3? Nossa. Porque em um ano pode ter dado muito errado. Em 3 meses pode mudar. Caramba. Então, ainda mais agora, com essa nova economia, depois da pandemia, a economia, a gente tem mudado estruturas, né, de posicionamento, de previsão de taxa de juros futura. A gente vem vivenciando a possibilidade de uma recessão no cenário global. Então, tudo isso impacta no seu planejamento. Entendi. Então, a diversificação dos investimentos ela é importante, mas, acima de tudo, o monitoramento. E acompanhar o cenário econômico e diversificar a carteira alinhado com o cenário econômico previsto. Pela complexidade do assunto que você está falando, que ela está falando, eu vejo o seguinte, uma pessoa normal que não trabalha 8 horas por dia, né? Mas que tem dinheiro, não tem muito tempo, só tem tempo para a família para trabalhar. Não consegue aprender tudo isso para poder gerir seu próprio patrimônio ou multiplicar. Mas é exatamente esse ponto que eu trago na mentoria, nas minhas mentorias. Eu não quero formar economistas, mas eu quero trazer para o meu cliente, para o meu mentorado, o conceito mínimo de saber tomar decisões. Inclusive, me veio aqui muito forte, né? Porque, trazendo isso que o Herbert falou, a gente pensa numa pessoa com uma...
pensando numa pessoa que tem, eu não quero dizer uma vida comum, eu quero dizer uma pessoa que tem um estilo de vida de trabalho, filho, né, escola de filho, tem toda uma estrutura ali comum, algo comum para a gente trazer aqui um pouco para a realidade. Pensando nesse cenário, como é que você traz para a gente um conceito de como dividir a renda? Porque a gente pensa em educação, a gente pensa em se formar. Eu acredito que, dependente de quanto a gente ganha, a gente tem que sempre estar se aprimorando, né, na educação. Como é que você diria assim para a gente? Como destrinchar todo, independente da renda? A base salarial hoje, né? Obrigada. Que só 5% ganha acima de 5 mil, é isso? Como é que é essa porcentagem? É 2%? A média dos brasileiros ganham quanto? Olha, eu não tenho esses indicadores, muda, né? mas eu tenho um indicador mais sério, que eu acho que traz uma preocupação maior, que é uma pesquisa internacional que diz que no mundo, entre 20 e 65 anos, tá? Num leque de pessoas entre 20 e 65 anos, apenas 64% apenas 10% das pessoas conseguirão chegar aos 65 anos e viver da sua própria renda, sem ajuda financeira. 10%? No mundo, considerando países como a Alemanha, Suíça. De 20 a 65 anos, apenas 10% vai chegar nos 65 anos e conseguir se manter. 64% dependem de ajuda financeira. 64%. E a diferença nem chega à essa idade. Então, são dados alarmantes. Quando a gente traz esses indicadores para o Brasil, os 10% viram 1%. Ou seja, no Brasil, 1% da população consegue viver após os 65 anos com a sua própria renda. Rapaz, 99% vai depender de alguém. Aí, no caso, 64% vai depender de alguém. Sim. E a diferença nem vai chegar lá. Caramba. Vai falecer antes. Ou por doença, ou por um desastre. Rapaz, choque. Isso aí choca, viu? Tá, me diz uma coisa. Nossa. Quando você ajuda a pessoa a fazer planejamento, né? Para essa pergunta que a Alina falou. Vamos supor que a pessoa ganhe, bora arredondar, 5 mil reais por mês. Desses 5 mil reais por mês. Numa conta de papel, como é papel de padaria? Papel de padaria, né? Tal, quantos por cento ele teria que investir em educação, família, aluguel, alimentação e tal? Dá uma aulinha assim, básica pra gente. Uma boa classificação seria, se possível, né? Você ter 50% da sua receita para despesas fixas, né? 30% para as variáveis, que pode ser passeios, viagens, presentes, né? Vai torrar 80%. 80%. E 20% investir. Tá. É uma formulazinha básica. Mas o cara que não chegou em Vanessa. Exatamente. Para o cara, assim, é fórmula básica. Quando a gente analisa, eu faço uma análise diferente. Porque eu preciso analisar quando que ele quer chegar e o que ele quer chegar, né? Qual o caminho e quanto que ele precisa investir, acumular ao longo do tempo para ele chegar no objetivo dele. Inclusive o que ele está disposto a abrir mão. Exatamente, principalmente. Então, quando a gente parte do princípio que ele não tem um excedente financeiro satisfatório para o objetivo que ele quer atingir, a gente começa a identificar o que ele vai abrir mão da vida. E essa questão de abrir mão é interessante porque é muito comum, quando pensa em orçamento e readequar orçamento, cortar o restaurante, cortar as viagens, né? Mas não necessariamente é isso que está impactando o orçamento. E às vezes cortar o restaurante é o momento que você vai estar com a sua família, com os seus amigos, é o seu momento de descontração. Merecimento. Exatamente. Então, de saúde mental até, né? Então, é um momento seu. E retirar isso do seu orçamento, ele não vai te proporcionar grandes diferenças, porém, vai te impactar de uma maneira que você vai começar a investir triste, porque vai mexer no seu prazer. Então, eu não sou defensora de sair retirando lazer como primeira opção do orçamento. A gente precisa entender quais são os gastos que estão ali. Às vezes, até itens que você não está utilizando, é muito comum. Assinaturas, e aí quando você vai somando itens de assinaturas, contratos, quantos cursos as pessoas compram e não fazem? Não é verdade? Porque quando a gente fala em finanças, as pessoas até compram os cursos, mas elas não executam os cursos. E aí são diversas áreas que também acontecem isso. Então, os investimentos que você faz e não usufrui deles, é um dinheiro que está escorrendo pelo ralo. Um outro ponto, endividamento. Muitas pessoas que tomaram crédito indevidamente. É também um dinheiro que está escorrendo pelo ralo. Quando a gente consegue fechar e equalizar isso, sobra um valor assim absurdo no orçamento. E é muito comum, e quando eu falo essa questão de desorganização financeira, ela não está relacionada à renda.
porque eu atuo com pessoas com rendas elevadas, Uhum. porém com alto endividamento e que não conseguem ter uma vida financeira saudável exatamente por isso. Porque hoje, infelizmente, o principal canal de orientação financeira no Brasil é um canal que te estimula a um crédito de juros altos. Uhum. Então, é assim, nesse movimento, e aí você não consegue pagar e vira uma bola de neve. Porque você vai Uhum. fazendo recontratações em cima daquele para conseguir efetuar o pagamento e nunca sai daquele o escopo, né? reparcelamento, né? Exatamente. Então, avaliando essa questão das finanças, por isso que eu digo que é muito individual. Tá, mas uma pessoa que não tem a Vanessa como mentora, porque você não faz só mentoria. A mentoria é para alguém que geralmente assim precisa aprender o que você tem para ensinar e ela precisa de um acompanhamento, né? Uhum. Mas você também tem a consultoria, né? Sim, Em breve vai estar lançando curso exatamente. para ajudar todo mundo que pode, né? Quem tem, que não tem dinheiro e Perfeito. tal. Aí a galera que ainda não tomou seu curso e tal tem 20% para investir. Qual o primeiro passo? Investir aonde? Como? Guardar debaixo do colchão, gaveta, Nunca, né? fazer rifa. Não, guardar no colchão não, nem na poupança, por favor, hein, pessoal. Não, né? Não. E aonde não, vai, Vanessa? não, então. Já tô perdido aqui. Não, então. Eu guardo numa caixinha lá em casa. Eu falei, no banco eu não deixo. Daqui a pouco vem um colo e prende meu dinheiro. Boto na caixinha lá, vou botando lá. É. Faz o quê? Dependendo do capital que você tiver a investir, eu recomendo que construa a reserva de emergência, né? Vamos e supor também- 5 mil? 5 Tá, mil, 20%, legal. 20% daria R$1.000. O que o cara faz com R$1.000 por mês? No ano dá 12. Tá, ele pode construir 2 passos, o projeto futuro dele e a reserva de emergência, porque é importante ele ter, lembra dos pilares? Sim. Então, vamos supor que ele separe aí 20% R$1.000 por para a reserva de emergência e vai contribuindo todo mês para essa reserva de emergência até concluir de 6 a 12 vezes o valor da despesa mensal, é o limite da reserva de emergência. mês. 6 a 12 vezes. Exatamente. 4 anos pra juntar o dinheiro. 5, no mínimo. Mas depende. Quanto que é despesa, Não, né? então, sobrou só Depende, 1.000. É 5 mil, sobrou 1.000. Exatamente. Mas aí ele tem que contribuir também para os sonhos futuros. Então ele tem que ir somando as outras caixinhas. Se ele quer que pensar na faz isso com independência R$1.000? financeira, vai dividir. Existem investimentos hoje que você consegue aplicar R$100. Existem fundos que você consegue aplicar R$100, R$500 e R$1.000. Títulos de renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs, que é um investimento tradicional, né? De renda fixa, você encontra ali pós-fixados que acompanha a Selic, você encontra títulos atrelados à inflação, que paga inflação mais juros. A partir de R$1.000 você consegue entrar nesses títulos. Entendi. Então, não precisa ter um capital tão elevado para você conseguir investir. Certo. Vai começar agora? Começa pela renda fixa, começa pelo lado conservador, vai conhecendo um pouco dos investimentos e conforme você for tomando, né, essa disciplina e alavancando e crescendo o capital que você vai investir mensalmente, aí começa uma diversificação da sua carteira, porque você pode navegar, dependendo do perfil, por um fundo multimercado, você pode comprar ações, Você sim, recomenda ações? ações também, dependendo do perfil. Tem um amigo meu que perdeu o dinheiro de um apartamento na loja americana. Fundos imobiliários é uma opção. Hoje em dia tem um ativo que chama FIAGRO, Sim. que são fundos imobiliários do agronegócio. Sim. E que pagam dividendos, alguns do mercado pagam dividendos acima de 1% mensalmente, não tem cobrança de imposto de renda nos dividendos, é isento, então também é uma alternativa para o investidor hoje. A própria plataforma do Tesouro Direto. O Tesouro Direto, não existe plataforma mais democrática do que o Tesouro Direto. Entendi. Lá você consegue aplicar R$50. Então, dentro da linha de quem está começando agora, vai num perfil mais conservador, ativos de renda fixa seria mais recomendado. Entendi. Então vai ter que trabalhar alguns anos, juntar R$1.000, separar nessas caixinhas tudo aí e tal. Mas é melhor do que não fazer. É isso que eu ia falar. Sem dúvida. Porque os R$1.000 de hoje, eles se multiplicam ao longo do tempo. E outra, a pessoa evolui, começa a ganhar mais. Se ela já colocou na cabeça dela, não são os R$1.000 por mês, mas são os 20%, ela vai começar a... E outra coisa, tem gente que pula de 5 para 10, mas ele não é obrigado a aumentar o custo dele para 8. Se ele gastava, né, 4 mil por mês de custo fixo imóvel, né, e variável, e sobrava só 1.000, se ele começou a ganhar 10, começou a trabalhar mais e tal, ganhar 10, não quer dizer que ele vai aumentar para 8 mil os custos dele. Pode deixar no 4 para sobrar 6 e daí começar, né? Uma excelente dica, que não é a realidade. Porque geralmente quando... Claro. geralmente troca de carro, compra calça de mar. Exatamente. né, Aí eu tudo ele quero troca. alavancar o padrão, né? Troca Então, todos os móveis da casa. é normal, as pessoas querem mudar o padrão. E ok, é um merecimento. e tal. Mas a gente também precisa entender, eu entendo, porque assim, o prazer imediato do consumo, Complicado.
né, você sente muito mais prazer em gastar do que você acumular, porque o seu prazer em acumular, ele vem lá no futuro. E você pensar isso muito à frente é muito complicado. Qual a dica? Peraí, então Vamos lá. Qual a dica que você dá para o cara que tá... Sobrou dinheirinho, Lucas, sobrou 10 reais, ele bota na poupança, sobrou 20, ele bota no cofrinho e tal. O cara que tá só botando e não tira nada do merecimento. Que tipo de merecimento temporário, antes de você continuar, a pessoa pode ter, ou tipo assim, para continuar se motivando a fazer e não desistir, não quebrar o cofrinho e falar, agora eu torro tudo. Não, tem que ter consciência, né? O que eu posso fazer, de forma que não vai impactar, né? Mas existem prazeres na vida que não necessariamente você precisa gastar dinheiro. Não. Eu acho que hoje em dia, se a gente for analisar, por exemplo, às vezes descer na praça com meu filho e conseguir um momento com ele brincando, ele é muito mais prazeroso do que eu pegar meu filho e ir pro shopping e comprar um brinquedo para ele. A pipoca na praça é mais gostosa do que um brinquedo de 500 conto. Então, eu acho que precisa ter consciência. Perfeito. Porque o que você quer atingir com isso? Perfeito. É o consumo, né? O consumo pelo consumo. Será que a nossa felicidade ela está em um objeto que a gente compra? Ou em um momento que nós estamos vivendo? Sempre para um momento, né? As pessoas... Mas assim, nós somos vítimas de toda a propaganda. O Ralph estava aqui, ele é especialista em fazer as pessoas comprarem. Então a gente cai no funil dele, né? Mas a pessoa tem que ter consciência que o prazer não são nas coisas. É no momento que aquelas coisas proporcionam. E às vezes não precisa ser coisa cara, né? Com certeza, com certeza. Mas é importante que ao longo do plano de acumulação, eu brinco que são os refrescos da vida. Boa. Precisamos permitir os refrescos da vida, porque senão você não vai ter motivação para chegar ao seu plano final. Exatamente. E pode ser uma viagem, pode não ser uma big viagem, mas uma viagem curta com a sua família e que você aproveite o máximo esse momento. Ou momentos como esse, descer na praça com o seu filho, né, se dedicar ao seu filho, de forma que você tenha tranquilidade, mas que você tenha prazer no momento. Eu acho que isso é o mais importante. E com esse momento, você consiga energia para dar continuidade no seu plano, no seu projeto, né? Rapaz, isso é tão incrível. Eu lembro, né, que eu ia gastando dinheiro e tal, né? Só no débito, né? Débito ou no crédito, que chega aquela fatura que você se assusta, né, e tal. E aí eu falei assim, pô, eu vou fazer uma planilhazinha, né? E aí a planilha, gente, lá, né? Quanto eu gasto de lanche, quanto eu gasto de refeição pro trabalho, refeição de passeio. Lanche no trabalho, lanche do passeio, né? Gasolina, lavagem do carro. Aí eu fiz uma planilha e isso aqui, você não para no mês pra fazer isso, né? Então eu pegava a planilha, deixava no banco do carro, gastei, anotava. Aplicativo, não dá certo de entrar no aplicativo. Era na planilha. Rapaz, quando eu fui no primeiro mês, amiga, meu Deus, quando eu vi o que eu gastava de lanche que tava me engordando, era maior do que o meu aluguel. Por exemplo. Eu acredito. Era maior do que... O impulso. Sabe, a facilidade. Vou ali comprar um fast food, 40 conto. Aí de noite, mais 40. Aí, Parece baratinho, 100 né? reais por dia. Ó, pensei, 2 cafés, 2 fast food. Aí eu tô falando só de lanche, tá? Porque o almoço é mais barato que o fast food. Né? E o almoço você trabalha, beleza. 100 reais por dia no mês é 3 mil reais, pô. No ano dá 36 mil reais. É 50% de um carro popular de fast food. Eu falei, peraí, tá amarrado. Aí comecei a comprar bolachinha para o trabalho. Olha, rapaz, começou a sobrar dinheiro. E você começa, né? Aí então vamos almoçar no restaurante mais caro. E chega no restaurante mais caro, 80 reais, 90 reais. Mas mesmo assim, um restaurante diário... E o restaurante diário, às vezes, que eu tava gastando no trabalho, que pode ser qualquer comida, por exemplo... Tava gastando mais do que eu saía com minha esposa, que era o que dava o prazer. Então. Eu falei, quanto dinheiro eu tava gastando errado, velho. É verdade. Pela facilidade das coisas. É verdade. Uma forma de você conseguir evitar esses gastos elevados dessa forma, você, né, extrapolar em algum setor, é fazer um planejamento de gastos. Eu recomendo isso muito no início do ano, mas para quem... 2 Mac no ano. Você faz um orçamento, por exemplo. Eu posso do meu orçamento gastar X reais por mês em restaurantes, alimentação, fora de casa. Ponto. E ali você vai escolher se você quer utilizar esse recurso num restaurante chique, uma vez, né? Ou se você quer dividir ele em pequenos lanches ao longo do mês. Mas pelo menos você estabelece um limite, uma meta, um objetivo. E aí você pode trabalhar isso em diversos fatores, presentes.
Sim. Você pode trabalhar isso em próprio investimento Sim, pessoal, de sim. desenvolvimento pessoal, em cursos, Pra em você ganhar mentorias. mais e poder fazer o que você Porque eu digo que é um investimento, estudar é um investimento. Total. Sim. Né? Porque você está gastando aqui no momento, porém esse recurso ele vai aumentar a sua renda lá na frente. Mais conhecimento, ele vai te trazer algum Sim, retorno sim, financeiro sim. lá na frente. Perfeito, amiga. E estabelecer o seu objetivo principal. O que você quer? No seu caso, por exemplo, você estava falando, né? Eu estava comendo Verdade fast financeira, food rapaz. e engordando. Às vezes você tem um objetivo de emagrecer, já alinha o objetivo financeiro com os seus demais propósitos, né? E Chegou na cafeteria, pronto. café expresso ou não, coado. Pãozinho de queijo, sem recheio. Quer pãozinho não, tô com minha bolachinha aqui. Tá? É fitness e tal. Rapaz, mas é uma diferença absurda, né? É. Teve momentos, é sério, que lanche e almoço era 50% do meu salário. De um contrato que eu tinha. 50% de um contrato que eu tinha. Eu falei, cara, não é normal não desse. Agora, vamos lá, pra gente terminar aqui, porque esse assunto aqui vai ter que dar outro podcast. Outro, porque é muita coisa. Você vai ter que ser... Vai ser Já topei. intimado. Maravilhosa. Pra a galera, a gente começou o papo do investidor, a galera que tá nos olhando agora, falou assim, tá bom, mas você tá falando só do cara que ganha 5 mil e eu que tô com 1 milhão, 2 milhões na conta. O que eu faço? O cara que tem 2 milhões na conta e quer ganhar 20 mil reais por mês, é só botar os 2 milhões e tirar os 10%? Ou tem alguma outra coisa que ele pode fazer para melhorar isso? A fórmula não é tão simples assim. Tá, Né? mas- Mas assim, dentro de uma estrutura, hoje, o CDI de março foi 1,17. Se você pensar no investimento conservador, que ele vai render 100% do CDI, vai render 1,17. Tá? Ah, E aí sim dá para trabalhar nessa estrutura. A gente tem vivenciado um momento de um cenário econômico muito adverso, um cenário global muito complicado, porém, para os investidores do Brasil, a renda fixa aqui está sendo super favorável, porque uma Selic de 13,75 está garantindo para o investidor uma rentabilidade acima de 1%. Vamos aproveitar e surfar essa onda. mas né? pode parar. Mas pode parar. E aí? Pode parar. E aí, a ideia é que, na verdade, já existe uma projeção do Banco Central para isso, né? Se a inflação começar a reduzir, possivelmente o Banco Central vai reduzir também a taxa de juros. Uhum. E os investimentos, eles acompanham, a grande maioria, eles acompanham esse movimento de mercado. Então, por isso, a gente demanda um acompanhamento. Se isso acontecer, precisa mudar, e aí não tem, é o risco-retorno, não tem jeito. Quer ganhar mais, tem que arriscar um pouco mais. Ah, Vanessa, mas eu não tolero o risco. Então, você tem que adequar suas finanças para o rendimento que o investimento conservador pode te proporcionar. É trazer para a realidade, pé no chão, não tem Você jeito. trabalha com ajudando as pessoas que querem investir em ações também? Também. Também. E criptomoeda? Criptomoeda é um assunto super novo. Eu só recomendo para o investidor extremamente agressivo e com um percentual do capital que ele pode especular. Tá? Que não vai garantir, caso ele tenha uma perda muito expressiva, não vai impactar no patrimônio dele. Então, e também demanda um assessor acompanhando, porque é um ativo que é igual bolsa, né? A bolsa, tudo bem, tem ações que são mais conservadoras de grandes empresas não alavancadas, mais Mesmo tradicionais, assim, ainda pode dar que problema. mas mesmo assim ainda pode dar problema. Então, os criptoativos demandam ainda mais manutenção, movimentação, diversificação e acompanhamento. Eu conheço um rapaz, né, que dá consultoria financeira para investimento em criptomoeda, né? Então, existem as empresas que pegam o dinheiro do cliente, diz que está investindo, mas não está. Promete os 10% e aquele dinheiro está sendo só uma pirâmide, né, para sustentar o negócio do cara, que em um momento já pré-determinado ele vai fechar. Tá. Esse amigo ele não faz isso. Ele é como se fosse um arbitrário, né? É amigo conhecido e tal, ele é como se fosse um arbitrário. Ele vai dizendo, ó, estou no mercado e essa moeda está crescendo, investe nessa, ó, essa daqui vai cair, começa a tirar, tira e tal. E aí tem até umas travas no sistema que se cair mais do que 5%, o dinheiro na mesma hora é retirado, né, e tal. Esse aí já é um pouco mais seguro. Porém, a falta de conhecimento na oscilação das criptomoedas é que pode fazer o negócio ser muito arriscado, né? Na verdade, se você precisa ter uma plataforma segura Sim. para operar. E ainda é um ativo que traz algumas lacunas ali dessa questão de segurança, porque em alguns países ainda não é regulamentado, A maioria, né, a grande maioria. Então, por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem algumas proteções, e inclusive o Brasil é referência no mundo em regulamentação financeira, que traz segurança no mercado de ações, no mercado de renda fixa. O criptomoedas, por ser algo muito recente,
o risco do cliente ele não está só na volatilidade de preço, né, na variação do valor da criptomoeda. Mas a gente já viu algumas operações quebrarem, as pessoas não terem o recurso de volta e muitas das vezes não tem nem segurança jurídica, né, para conseguir arguir e tentar reaver parte do patrimônio. Então, é importante que o investidor que entre nesse mercado tenha esta consciência, né, de que o mercado de bolsa, você pode ter a volatilidade do preço, mas é um mercado que ele é regulado. Né? Hoje a criptomoeda ainda está muito incipiente, né? Então a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a esse mercado. Pô, Vanessa, tira uma dúvida pra mim. Uma pessoa me procurou uma semana, tava conversando e tal, e eu falei assim, cara, a galera tá botando dinheiro no banco e tal. E ele falou assim, ó, você sabia, aí eu não sei se é verdade ou se é uma fofoca que chegou no ouvido dele. Ele falou assim, ó, você sabia que existe um teto do dinheiro que você deixa no banco, que se acontecer alguma coisa ele te devolve, ele nunca devolve o dinheiro todo? Porque tem um teto, uma proteção do banco e tal. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou que ele foi ver esse contrato, que alguém comentou com ele, mas não sabe se é verdade. Tipo, o cara botou 5 milhões, mas se aquele banco quebrar ou der algum problema pelo Banco Central, não sei pra onde, tu devolve 400 mil, 500 mil, o resto perde. É isso mesmo? É isso mesmo, é o Fundo Garantidor de Crédito. Tem um limite de 250 mil por CPF e por instituição financeira, mas não são todos os ativos que garantem essa devolução do recurso caso a instituição venha quebrar. Então tem outros que nem garante isso? Não. Não garante nada? Exemplos de garantia: poupança, CDB, LC e LCA. Até 250 mil. Até 250 mil por instituição e CPF. Então, você tem 1 milhão, deixar num banco só é problema. Exatamente. Dividir 250 mil por banco. Exatamente. É sério? Essa é a vantagem das plataformas abertas versus os bancos. Porque a plataforma, ela é uma distribuidora. Então, ela tem ali ativos de diversos emissores. É o que você ensina a fazer. Exatamente. Aí você pode pegar 1 milhão e distribuir abaixo de 250 mil, considerando que o cálculo não pode ser 250 mil. Pega lá e investe 250. Tem que pensar no rendimento. Né? Porque ele vai devolver 250. 300, Exatamente. 50, se der algum Então, problema. invista sempre menos. Para que essa margem de lucro que você tem, ela não supere o saldo de 250 mil no ativo. Você concorda comigo que acho que a maioria das pessoas não sabem disso? Concordo. Porque tem gente que me mostra, ó, cara, eu tô com 10 milhões, eu falei, cara, aí se der pau, aí só vai ficar garantido 250? É um capítulo da minha mentoria isso. É? É um capítulo. Olha só. Você tem que fazer uma pílula, Vanessa. Bota e patrocina. É verdade. Você tem mais de 250 mil investido no banco, você pode perder tudo e tal. Rapaz, vai virar esse negócio. E as pessoas só se preocupam quando acontece o evento, como foi agora com o Silicon Valley. Sim. Né? Então, aí as pessoas começam a se preocupar. Tem algum investimento seguro? Então, é uma alternativa para o investidor conservador também. E aí, minha amiga, a última pergunta aí para nossa amiga. Para a gente finalizar, quero que você traga para a gente, né, para quem está assistindo a gente, para quem quer, primeiro, duas coisas. Quem quer se inserir nesse universo de finanças e também quem quer ser, né, uma Vanessa, que quer também, né, porque eu acredito que a G-Educa, né, a gente vai levar a educação aí para o pessoal, podem querer, né, ser a Vanessa aí como consultora de finanças. Traz pra gente essas duas questões, quais são as dicas, a mensagem que você traz pra gente. Legal. Quem quer aprender a investir, eu faço um convite para vocês, e a gente está com um projeto super bacana, a gente vai trazer o curso para ensinar vocês a investirem. Olha só. Investir com segurança, remunerar, acumular o patrimônio, chegar no sonho, atingir os sonhos de vocês através do próprio capital. Então, eu trago esse convite. Eu também tenho um Instagram, que é Vanessa_Invest, onde eu trago conceitos de finanças para as pessoas, educação financeira. E sobre quem quer trabalhar no mercado financeiro, eu vou até para um ponto, eu gosto assim, defendo a ideia, o mercado financeiro tem profissionais maravilhosos, muitos homens procuram mais o mercado financeiro, buscam ser economistas, mas eu quero fazer um convite para as mulheres, tá? E aí eu vou direcionar aqui, eu vou nichar aqui o mercado financeiro. Olha. Porque são poucas mulheres ainda que atuam no mercado financeiro, então eu faço sempre um convite, eu gosto de motivar e inspirar mulheres a entrarem. É um mercado que as pessoas falam que é masculino, mas hoje, dentro da sociedade que eu represento, a empresa que eu represento, eu tenho muito respeito, eu tenho total autonomia, eu tenho espaço para falar. Então, o mercado financeiro ele avançou muito nesse processo. Não precisa ser economista. A minha formação é em Direito, então o que me trouxe até aqui foi a minha experiência no mercado do segmento bancário, que me trouxe a atuar na profissão. Precisa amar o que faz. Eu acho que tem que amar pessoas, porque um dos pontos que eu trago para a minha mentoria, e o mercado financeiro ele é muito números, né?
Mas eu gosto muito de humanizar esse conceito das finanças com um olhar individualizado para as pessoas. E eu acho que esse é o grande diferencial. E eu percebo que se você consegue atuar no mercado financeiro, né, com esse objetivo, gosta de pessoas, gosta de números também, possivelmente você vai ter uma carreira de grande sucesso. E existem diversas profissões no mercado financeiro. Tem a parte comercial, assessor de investimentos, gerentes bancários, tem analistas, né, tem os próprios economistas. Então, depende do perfil de cada um. Mas eu fico sempre aqui um convite, principalmente para as mulheres ingressarem nesse mercado, que é fascinante. Maravilhoso. Perfeito. Olha, é isso aí. Você viu quantas profissões você pode aprender e quantas profissões você pode se requalificar, se capacitar, se reciclar. Então, olha só. Quais são as redes sociais? Fala aí. Site, rede social, diz aí onde a pessoa te acha. Meu Instagram, Vanessa Investe. E eu estou lançando o canal no YouTube Prosperidade Sem Limites. Olha Que só. demais. E aqui na Geduca. E aqui na Geduca. Pra quem tá na Geduca é de graça, viu, Ana? Dinheirinho aí, viu? Começa a investir. Pode deixar. É amiga, não cobra né? não. Ela Isso, cobra, né? Isso aí. Então, se você quer Muito bom. aprender a investir, se você quer aprender a multiplicar de forma segura, né, a poupar, né, ela nem fala muito poupar, porque quem poupa é porque não tem a visão de multiplicação. Então, segura aí, procura um especialista que não tenha dúvida que vai ser muito legal. E, para você que está nos assistindo, faça nossos cursos, entre na nossa plataforma, tem curso de graça aqui para você poder se qualificar, aprender para entrar no mercado de trabalho, então não fica de fora. Acesse aí, geduca.com.br, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo Pode Educa.